Hoje nós vamos falar sobre tomar pai e mãe. É um tema das constelações familiares, é um tema dos sistemas, né? E o que significa tomar pai e mãe? O que é sozinha? Que impacto isso tem na minha vida? Como isso pode me impactar, essa história de tomar pai e mãe? Nós vivemos vamos dizer assim, nós temos 3 esferas, as quais a gente se relaciona. A esfera do eu, a esfera dos relacionamentos e a esfera do trabalho. Na esfera do eu, nós temos pai, mãe e saúde. Na esfera dos relacionamentos, nós temos relacionamentos familiares, nós temos relacionamentos de casal e todos os relacionamentos afins, relacionamento com pessoas à nossa volta. E na esfera do trabalho é ganhar dinheiro, ser produtivo, parte empresarial e tudo isso. O que você escolhe como trabalho aqui. Tomar pai e mãe é imprescindível para que a sua vida esteja em harmonia e equilíbrio. O que seria isso? Calma que eu já vou falar. Vão ficando aí, vão entrando aí. De acordo com o que vocês vão entrando, a gente vai conversando e eu vou percebendo aqui o que preciso falando, ok? Então, lá na esfera do eu, quando eu estou pai, mãe, saúde, a minha criança lá, qual é a minha percepção interna de pai, qual é a minha percepção interna de mãe? E esta percepção interna de pai, esta percepção interna de mãe, que diz respeito a estar tomando eles ou não. Eu já vi em muitas constelações minhas, pessoas que o pai não esteve com ela nunca, que o pai era morto, o pai morreu quando ela era criança, e a mãe conseguiu entregar esse pai lindamente para essa criança, para essa pessoa. Esse pai fazia realmente parte, esse pai tinha um lugar, esse pai era honrado por essa pessoa. Então, quando eu abri o campo familiar, ele tinha tomado pai, e eu perguntei, qual é a questão? Então, meu pai morreu quando eu tinha 2 anos de idade. Aí eu falei, tá, e por que você tomou tanto seu pai assim? Como é isso? Aí ela pegou e falou, minha mãe falava muito dele, contava histórias, mostrava as fotos, incluía sempre, a gente sempre ia no cemitério, a gente fazia homenagens ao meu pai, Dia dos Pais, e sempre foi uma coisa leve para mim, porque a minha mãe sempre incluiu meu pai na nossa vida. E quando eu digo que é a mãe que entrega os filhos ao pai, é disso que eu estou falando. Como que a mãe entrega os filhos ao pai? A mãe entrega os filhos ao pai quando a mãe não critica este homem. Quando a mãe percebe que é muito importante a força do pai, a força do masculino, para que os nossos filhos possam ir para a vida. Sem o masculino, nós não temos nem a força para a vida, nem a força para ganhar dinheiro, porque a abundância e dinheiro é pai. Lá nos primórdios, lá nos homens da caverna, os homens saíam das cavernas e se aventuravam, né, pela selva para poder trazer a comida, o sustento para casa. E lá nesses primórdios aí, tudo isso que eles fizeram, tudo que o masculino fez, foi importantíssimo para todo o desenvolvimento da nossa vida hoje. Então lá eles foram desbravar, vamos dizer assim, o externo, o mundo externo, né? E é disso que a gente fala quando tomar pai. A gente vai desbravar o externo, a gente sai da caverna. A gente sai desse espaço de ficar no confortável, entre aspas, né? Vamos dizer assim, na zona de conforto, né? A gente precisa sair desse interno, precisa sair do mimimi, precisa sair daquela sensação de que você não consegue, não pode, você tem que superar isso, né? Esse tipo de superação, esse tipo de ir para a vida, vem do pai, porque eles foram para a vida.
Esses homens, esse masculino foi para a vida. Eles trouxeram para nós a possibilidade de sair das cavernas, de se aventurar nas matas, de conseguir o alimento, de prover a família. Então, isso é você tomar o masculino, né? Então, quando você toma o masculino, você toma... Por isso que diz que pai tem a ver com abundância, pai tem a ver com dinheiro, pai tem a ver com tudo isso. Com buscar os proventos para a família, né? E tomar o pai é você estar com ele como ele é. Não importa se o seu pai era, sei lá, seu pai traía minha mãe. Meu pai largou... Ontem, por exemplo, nós fizemos uma constelação na segunda-feira, onde a menina não tinha incluído o pai na vida dela. Ela não tinha incluído porque ela ficou muito brava com ele, porque quando ela tinha 14 anos, o pai encontrou uma outra pessoa e foi embora. E ela precisou dar conta das coisas, e trabalhar fora e ajudar na casa. Aí ela fazia por ele e ela excluiu. Ela excluiu quando ela percebeu que esse pai abandonou-a e abandonou a mãe. Na verdade, o pai não abandonou-a. O pai foi viver a vida dele, encontrou uma outra pessoa, se apaixonou por essa pessoa, está com essa pessoa até hoje, né? E o que acontece? A pessoa julga, a pessoa não pode tomar. Quando a pessoa não pode tomar, não pode estar com esse pai, dizer sim para tudo como foi. Não pode dizer sim para tudo como foi. Então, quando não diz sim para tudo como foi, ela está em exclusão com o pai. Então, não, meu pai foi muito mal, o meu pai trouxe dor para minha mãe, o meu pai foi embora, o meu pai largou a mim, largou minha mãe e foi ficar com essa pessoa. E muitas vezes, na maioria das vezes, essas pessoas não têm nada a ver com isso, elas só se apaixonaram por outra pessoa, aí como nós vimos ontem, tanto deu certo que a pessoa está há todos esses anos com uma outra pessoa, né? E não cabe a você julgar o seu pai. E ela, apesar de se trabalhar imensamente, ela ainda não tinha tomado o pai dela. Ela ainda não tinha dito sim para tudo como foi. Tomar é dizer sim para tudo como foi. Então, não importa o que aconteceu entre o pai e a mãe, você não tem nada a ver com esses dois personagens. Porque, na verdade, a história deles, o relacionamento deles é entre eles, não é com você. Você é o filho, você é o pequeno, você veio depois. Então, quando você está aqui como filho, você não pode entrar no meio do relacionamento dos dois, porque eles são os grandes e nós os pequenos. Então, para pai e para mãe, nós somos sempre os pequenos. E tomar é não ficar assim, com a mãozinha estendidinha, esperando que o pai nos dê alguma coisa. O pai não tem mais nada para nos dar. O pai já nos deu o que ele podia nos dar. Ele nos deu a vida e a vida que ele nos deu nos basta. Bert diz que é o essencial. O essencial é a vida. E quando a gente toma a vida dos nossos pais, principalmente do pai, estou falando do pai até agora, né? A gente tem força para ir para a vida. A gente vai para a vida com essa força para trabalho, com essa força para ganhar dinheiro, com essa força do homem que sai de dentro da caverna e vai buscar os proventos lá fora. Então, você não tem nenhuma chance de ganhar dinheiro, de ser inteira, se você está excluindo o pai. Por quê? Porque nós somos 50% nossa mãe e 50% nosso pai. E mais a nossa evolução. Então, 50% pai, 50% mãe e a nossa evolução. Nós não tomando esse pai e essa mãe, nós vamos nos excluindo também. Não excluímos só o outro. A gente pensa que quando a gente exclui o pai, a gente não exclui a gente, mas a gente está se excluindo, se auto-excluindo, porque nós somos, quem é você? Você é seu pai e sua mãe, mais tudo que você viveu, né? Mais a tua evolução. Então, quando você exclui um dos dois,
quando você exclui os dois, por isso que muitas vezes na nossa vida a gente se sente excluído. Ai, parece que ninguém convida a gente para nada, nunca ninguém me inclui, nunca ninguém me chama para as coisas. Você está em exclusão com os seus pais. E quando você está em exclusão com os seus pais, você sai, você é excluído como eles são, entendeu? Porque a exclusão não é fora, a exclusão é dentro. E a gente só pode mostrar fora o que tem dentro, né? Como é dentro, é fora. Então, nós temos matriz de exclusão interna, por isso nós vamos viver isso externamente. Nada que nós não tenhamos internamente, a gente vai viver. A gente só vai vivenciar o que a gente já existe dentro de nós. Não tem como nós vivenciarmos escassez se a escassez não está aqui. Não tem como a gente vivenciar a exclusão se a exclusão não está aqui. Então, quando excluímos pai, quando excluímos mãe, quando fazemos pelos grandes, além do nosso destino ficar extremamente pesado, porque é o destino de um grande que eu estou fazendo, você não pode tomar, no caso do pai, do masculino, o dinheiro, a força para a vida. No caso da mãe, do feminino, o sucesso, a carreira. Eu fiz uma constelação esses dias, aliás, fiz um monte de constelações esses dias para a carreira, parece que todo mundo veio olhar para isso esses dias. E sempre entre a carreira e a pessoa, a mãe está no meio. A pessoa fala assim, olha, eu preciso olhar para minha carreira, porque eu não tenho sucesso, eu não tenho o que está acontecendo, blá, blá, blá. E daí a gente vai olhar para isso, quando a gente vê no campo, tá lá a carreira. No meio está a mãe, impedindo, e a pessoa. Esses dias a mãe catava a carreira, saía com a carreira para lá, levava para cá, levava para lá e falava que estava protegendo a filha, para que a filha não tomasse aquela carreira. Provavelmente para mostrar o quanto a mãe estava excluída, o quanto a mãe não fazia parte da vida da filha. Para que nós possamos tomar a nossa carreira, nós temos que olhar para nossa mãe, temos que deixá-la exatamente no lugar dela, como grande, como mãe, sem ficarmos trazendo problemas. Ai, minha mãe é fraca, ai, minha mãe é frágil, ai, minha mãe é submissa, ai, minha mãe não tinha nada que deixar o meu pai fazer isso com ela, ai, minha mãe blá, blá, blá. Eu percebo que quando acontece isso, as pessoas vêm aqui no consultório e aí vamos fazer uma constelação. E aí ela fala assim, mas o meu marido isso, meu marido agora, você vê, faz um ano que nós estamos juntos. E ela está realmente repetindo totalmente o destino da mãe. Por que ela está repetindo o destino da mãe? Porque ela tomou as dores dessa mãe. Ficou contra esse pai. Então eram duas filhas. Uma das filhas tomou as dores do pai e fez um casal invisível com o pai. A outra filha tomou as dores da mãe, a menor, e fez um casal invisível com a mãe. Então os dois estavam um com o pai e outro com a mãe. Aqui estava com o pai, que tomou o pai, ela ganha dinheiro, ela consegue fazer as coisas, ela tem força para a vida, mas ela acha o pai fraco, então ela vai lá cuidar do pai. O que aconteceu? Ela atraiu para a vida dela um marido fraco, que também ela tem que ajudar financeiramente. Por quê? Porque o pai dela, ela julga que é fraco. No julgamento dela, ele é fraco. Então, ela vai repetir um destino para poder olhar e incluir esse pai. A irmã, por outro lado, acha a mãe fraca. E daí foi fazer pela mãe. Essa irmã já ganha menos dinheiro, já tem menos força para ir para a vida. Apesar de ter um pouco de sucesso, ela não tem tanta grana. Por quê? Porque ela está mais ligada à mãe. Tão ligada à mãe, que ela gosta de cozinhar e tal, tá tão ligada à mãe, porque o alimento é muito voltado com a mãe, muito ligado à mãe.
Então, elas não puderam. Uma não pôde tomar o pai e a outra não pôde tomar a mãe. E a outra também, na verdade, você não toma a mãe quando você está como companheiro invisível da mãe. Você não toma. Por quê? Porque você não está de filho, você está de companheiro invisível. Na verdade, você não está tomando nem o pai e nem a mãe. Você está no lugar de um grande, fazendo pelos grandes. Você não está no seu lugar. E quando nós não estamos no nosso lugar na família, nós não temos força. O que é tomar? Tomar é ficar com tudo como é. Dizer um grande sim para essa relação desse pai com essa mãe. Dizer um grande sim para ambos e falar assim, tá tudo certo como está. Eu aqui sou a pequena, sou o pequeno. Não cabe a mim julgar vocês. Não cabe a mim fazer por vocês. Vocês têm 2 filhos, tiveram 2 filhos, alimentaram 2 filhos, cuidaram de 2 filhos, fizeram tudo isso. Então vocês dão conta, vocês são os grandes. E a mim, cabe ir para a minha vida, fazer pela minha vida, prosperar a minha vida, ter os meus filhos, para então levar essa família à frente, adiante. Ficou claro para vocês o que é tomar e tudo isso? Vamos lá, vamos fazer pergunta, vamos participar. Ficou claro para vocês, gente? Como é? Entenderam que de fato é tomar pai, tomar mãe? Como é tomar? O que é tomar? Tomar é não ficar esperando nada deles, né? Nós não temos que esperar do nosso pai. Nós não temos que esperar da nossa mãe. Mais nada. Nós já somos adultos, tomamos o necessário. Tem um livro que eu gosto muito, que é Com Quem Estão as Moedas, que é do Juan Garriga, e nesse livro tá o que tem lá. Nesse livro tá sobre isso. O que é um filho que tomou, que disse sim para as moedas que tinham, e no caso as moedas, fazendo uma analogia, as moedas são o que os pais tinham para dar, não importa o que era, mas ele recebeu, ele tomou aquilo e estava tudo bem, agradeceu e foi para a vida. Então, e o outro filho, não, o outro filho disse não, pelos que os pais, não, essas moedas, é assim, quer ver? O primeiro filho teve um sonho, e ele sonhou que os pais dele davam a eles moedas, e essas moedas, ele não sabia se eram muitas, se eram poucas, como eram essas moedas, se era de prata, de bronze, de ouro. Ele só viu que os pais entregavam a ele essas moedas no sonho. E ele ficou muito feliz por receber moedas dos pais. E acordou super agradecido pelas moedas que ele recebeu. E depois ele acordou alegre, feliz, muito feliz com as moedas que tinha recebido dos pais. Ele pegou e falou, vou lá na casa dos meus pais, vou agradecer as moedas, vou contar sobre o meu sonho. E daí ele foi na casa dos pais, chegou na casa dos pais e falou, olha pai, olha mãe, eu sonhei com vocês. E sonhei que vocês me davam moedas. Eu não sei que moedas eram, não sei quantas eram, não sei de que material elas eram feitas. Eu só sei que eram dadas por vocês. E as moedas que vocês me deram me basta. Eu sou muito grato pelas moedas. Que bom que vocês me deram as moedas. Eu sou tudo que sou graças a vocês. As moedas são suficientes para mim. Não me importa. Só me importa que eu ganhei e recebi de vocês. Eu tomei essas moedas agora. Então, gente, o que é tomar isso? Não importa quais são as moedas, não importa quantas são, não importa de que material elas são feitas. O que importa é que você as toma, as recebe e é grato por elas. Quando você é grato, você toma. Tomar é estar grato por tudo como é, dizer um grande sim. E teve um outro filho que também sonhou com os pais. E este outro filho,
ele também recebeu moedas. Mas ele ficou muito bravo com esses pais, porque ele ficou contando as moedas e falou: nossa, são poucas, eu não quero essas moedas, eu mereço muito mais. O que eles pensam que eu sou? Nossa, do que são feitas essas moedas? Eu não quero essas moedas são de cobre, eu não quero moedas de cobre, eu mereço moedas muito melhores. Por que eles estão me dando tão poucas moedas? Eu não quero, eu vou dizer para eles que eu não quero essas moedas, que eles fiquem com elas. E ele foi, todo soberbo, se sentindo grande, pisando alto, até a casa dos pais. E quando ele chegou na casa dos pais, ele disse: olha, eu sonhei com vocês e vocês me davam algumas moedas, mas eu vim falar para vocês que eu não quero as moedas de vocês. Essas moedas não são suficientes para mim, nem são as moedas que eu mereço. Eu mereço muito mais moedas. Vocês me deram poucas moedas. Os pais, muito tristes, muito cabisbaixos, muito sem saber o que fazer, ficaram muito tristes porque eram só aquelas moedas que eles tinham para entregar a esse filho. Eles não tinham mais nada, só estas. E aí eles ficaram tristes pela falta de habilidade do filho de receber, de tomar e de ser grato por eles. E eles se encolheram num canto e ficaram pequenos. Enquanto o primeiro filho, que tomou as moedas e agradeceu e saiu feliz pela vida, os pais ficaram muito felizes e abençoaram esse filho e falaram: vocês podem levar todas, meu filho, são todas suas. Eu abençoo vocês, nós abençoamos vocês, abençoamos o seu caminho e todos os que vêm depois. E ele saiu feliz e foi embora para a vida dele, farto, cheio de pai e de mãe. E assim também aconteceu com o outro, que não estava bom as moedas, não ficou feliz com as moedas. E daí ele disse: não são moedas suficientes, e foi embora. E os pais ficaram acanhados, ficaram acabunhados, ficaram tristes, infelizes, e não puderam abençoar esse filho, e não puderam dar mais nada para ele. E esse filho falou: eu vou eu mesmo conseguir as minhas moedas, vocês vão ver. Eu consigo as moedas. Se vocês não me dão, eu faço as moedas. E ele saiu pela vida, sem estabilidade, sem força do pai, sem a força da mãe, meio instável, e foi andando pelos caminhos da vida. E ele foi encontrando pessoas, e ao longo da vida ele foi vendo que as coisas não davam muito certo para ele, que era muito pesado esse destino de não tomar os pais. Mas ele não sabia ainda e foi procurando. Casou com uma pessoa que não deu certo, aí andou mais um tempo, teve um filho, achou que esse filho tinha as moedas, mas o filho também não tinha, a esposa também não tinha as moedas, e ele procurava essa moeda em todos os lugares. Ele procurou nos chefes, nos trabalhos, no dinheiro, e nunca achou as moedas. Sempre tinha um vazio, uma coisa que ficava incomodando ele. Aí um dia, ele disse que já lê para mim. Aí um dia eles foram procurar as moedas e falou assim: cara, eu nunca vou achar essas moedas. Será que eu vou passar a minha vida assim, nesse vazio, nessa tristeza, nessa falta, internamente parece que me falta coisas. E daí ele foi a uma terapeuta e foi fazer terapia. E quando ele foi fazer terapia, a terapeuta não falou para ele de quem que era, aonde ele ia encontrar as moedas. Ela falou, juntos vamos tentar achar as moedas. Ela sabia, claro, onde estavam, mas ela não era obrigação da terapeuta falar. Ele tinha que encontrar as próprias moedas. E aí, por um ano, ela fez um trabalho e um dia ela falou: não adianta, eu vou falar para ele onde estão as moedas, aonde ele ficou nesse vazio. Faltou pai, faltou mãe. E ele precisa ir lá tomar, esse pai, tomar essa mãe. E daí o que aconteceu foi que nesse mesmo dia ele chegou no consultório da terapeuta e falou: eu já entendi. Aonde estão as minhas moedas? Estão com os meus pais. Quando eu os
rechacei, quando eu falei que eu não queria as moedas, quando eu diminuí eles, eu deixei lá as moedas. E eu saí procurando pela vida, mas ninguém mais tinha. Só os meus pais têm. E a terapeuta disse, isso mesmo. Agora você entendeu. Pode buscar as suas moedas. E ele voltou. A cada pessoa que ele tinha buscado as moedas, ele agradeceu e falou, você não tinha as minhas moedas, agora eu entendo. Ele foi até o filho e falou, meu filho, você não tinha as minhas moedas. Eu busquei em você, mas você é só pequeno, você não é o grande. Falou para a mulher, eu procurei as moedas em você também, mas você não tinha as moedas para me dar, foi por isso que você não me deu. Porque eu sempre estava vazio, eu sempre estava querendo mais, mas não era de você. Você não tinha para me dar o que eu queria, o que eu precisava, eu demandava do meu pai e da minha mãe. Então, ele foi até os pais. Chegou nos pais e disse, agora eu compreendo, queridos pais. As moedas sempre estiveram com vocês. Eu nunca as tomei, porque eram essas moedas que vocês tinham para me dar, poucas, de um material que eu não gostava, mas eram as minhas moedas. E hoje eu entendo que não são poucas, são as moedas que me cabem. É o que me cabe agora aqui, e eu tomo cada uma delas, do jeitinho que é. Eu digo sim para vocês do jeitinho que vocês são. Está tudo certo como está. Eu reverencio vocês. E eu entendo que eu sou só o pequeno aqui. E que não cabe a mim. Não cabe a mim. Falar não para vocês. Eu sou o pequeno, vocês são os grandes. Eu digo um grande sim. Um sim para a vida que veio de vocês. Um sim para essas moedas. E analogicamente, o que ele quis dizer com isso? Isso é tomar os pais. Não importa o que os nossos pais têm para nos dar. É o que eles têm para nos dar. Ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não pode nos dar. Então, esses pais, eles têm pouco às vezes para dar, porque é o que eles tiveram também. É o que eles aprenderam de lá de trás. E existe uma justa razão para tudo isso, mesmo que nós não saibamos qual é. Às vezes o movimento de amor interrompido com o pai deles, às vezes o movimento de amor interrompido com a mãe, que vai se repetindo na nossa história, e hoje nós temos um movimento de amor interrompido aqui. O que é o movimento do amor interrompido? O movimento do amor interrompido são filhos que não puderam tomar os seus pais, porque em algum momento da vida houve uma desconexão afetiva grave, forte, que não pôde se tomar. Como assim? Por exemplo, quando uma criança nasce e fica doente ou nasce prematura, ela é tirada da mãe e deixada numa incubadora, e ela fica lá naquela incubadora sem papai, sem mamãe. Isso pode desconectar a criança dos pais, porque pode ter um movimento de amor interrompido. Quando pais viajam, quando os pais trabalham fora, ficam muito tempo fora e a criança fica sempre só. Isso pode acontecer, o movimento do amor interrompido em direção ou ao pai, ou à mãe, ou a ambos. O movimento de amor interrompido é quando fica desconectado do amor. É aquela criança que quando você chega em casa, ela está brincando e ela fica brincando. Ela não vai até o pai, ela não vai até a mãe. Ela está na brincadeira e ela fica ali na brincadeira. Por quê? Porque ela não tem mais conexão afetiva. Ela vai em direção ao pai uma vez, vai em direção ao pai 2 vezes, vai em direção ao pai 3 vezes, e todas as vezes ela se frustra. Ela chora, 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 para. Chora, 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 para. Chora, 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 para. Aí ela desconecta. Ela frustra tanto que ela chega no momento que ela fala, eles não vão vir mesmo, então não importa. E daí corta esse amor, e pode ter acontecido com os nossos avós, e pode ter acontecido com os nossos bisavós. Então, quando a gente faz
uma fileira de ancestral, a gente vê aonde está desconectado o amor ali, a gente faz uma reconexão através das constelações familiares, para que a gente aqui possa tomar também o amor dos que vieram antes. A Letícia falou, eu entendo tudo e tenho buscado tomar completamente meus pais, mas é uma tarefa difícil porque quando eu acho que já tomei, me pego em julgamento e críticas. Como proceder? Pois é justamente. Bert Hellinger, esses dias eu vi um texto dele lindo, até postei no meu grupo, não sei se vocês viram lá, que ele diz que tinha essa questão com a mãe dele. E um dia ele estava conversando com a Sophie, que é a esposa dele, né? Ele já morreu agora, dia 9 de 9 de 2019. E ele disse assim, tem o texto, quem quiser depois pode me perguntar, pode me pedir, mas está lá no grupo, no Luz e Expansão. Ele diz o seguinte, que ele de vez em quando sentia esse vazio, essa coisa de mãe, essa falta interna. E a Sophie falou assim, tá, se você tá assim, vamos olhar para isso. E tinha uma amiga na casa, almoçando, jantando, sei lá, e ela pegou a amiga e fizeram um movimento ali, a Sophie, o Bert e a amiga. O Bert com 92 anos. E aí o Bert tomou um pouco mais a mãe ali. E ele disse que ele aprendeu que um ancião com 92 anos ainda precisa tomar a mãe. Então, nunca é o suficiente. Eu achei linda essa história, tanto que eu pus lá no grupo, é uma página de um livro dele. E ele diz que a gente não toma sempre tudo, né? Nunca. Com 92 anos, o Bert se viu carente de mãe, precisando dela. Então, tomar é sempre estar atento para isso tudo, para a gente poder olhar com amor para eles, mesmo nos momentos mais difíceis, Letícia. Mesmo quando a gente se pega julgando, a gente baixa as nossas barreiras, a gente olha com amor para isso também. A gente olha e fala, o que será que veio antes para que isso esteja assim? Seja assim. Então a gente diz sim para isso como foi. Fala assim, olha, mas gente, o que eu digo? Segunda-feira eu constelei uma menina que está cansada de fazer constelação em vários lugares, dinâmicas constelatórias, não constelações, movimentos constelatórios. E eu fiz essa menina que eu falei do pai, ela tinha dificuldades muito grandes com a questão financeira. E mesmo fazendo grandes escolas e sendo consteladora, um monte de coisa. Por quê? Porque enquanto a gente não olha diretamente para essas questões várias vezes, e toma pai, toma mãe, toma pai, toma mãe, a gente vai vendo que são camadas, constelações são camadas. Eu percebo de quando eu comecei, há 3, 4 anos atrás, a hoje, né? Por isso que um curso de constelação familiar não pode ser uma coisa assim, porque tem o nosso processo ali também. Nós temos o nosso processo de tomar o nosso pai, nosso processo de tomar a nossa mãe. Inclusive eu estou montando aqui em Curitiba a jornada de autodesenvolvimento. Para quê? Porque são 10 encontros, março, abril, maio, junho, julho até dezembro, não sei quantos que dão, acho que é 10 ou 9. Então, para quê? Justamente para isso, para todo mundo vir e poder tomar o pai, a mãe, a criança, as questões, não uma vez, mas em 10 encontros, de um dia inteiro. Eu fiz isso por causa disso mesmo, porque eu acho assim, uma constelação é muito bom, é muito legal, mas você precisa de fazer várias constelações. Imagina se Bert Hellinger, sendo um constelador, sendo o pai das constelações, ele com 92 anos ainda sentia necessidade de tomar mãe, imagina como que é. É uma missão de vida isso, né? Tomar o nosso pai, tomar a nossa mãe. Então, por isso que eu criei a jornada para autodesenvolvimento, com a visão nas constelações familiares, para a gente poder constelar 10
10 meses, né? Porque vai ser um sábado por mês, 10 meses para olhar para todos os nossos conteúdos. Então, no grupo, o grupo é muito forte, no grupo a gente tem mais força, né? E aí a gente vai olhar para o nosso pai, a gente vai olhar para nossa mãe, a gente vai olhar para nossa criança, a gente vai olhar para os relacionamentos, porque vai olhar para o dinheiro, porque assim, ó, para chegar no dinheiro, você precisa tomar pai. Para chegar na sua carreira e ter sucesso, você precisa tomar mãe. Então, olhamos para o dinheiro, olhamos para o sucesso numa dos nossos módulos. A gente vai trabalhar pai e mãe de novo. A gente vai olhar para relacionamento. Para ter os relacionamentos legais, a gente tem que ter tomado pai e tem que ter tomado mãe. Então, para chegar lá, a gente vai trabalhar de novo pai e mãe. Então, são muitos encontros, né, de dia todo, das 9 às 5, aonde a gente vai estar trabalhando sempre visando esta tomada de consciência para pai e para mãe dentro dos nossos temas específicos: saúde, dinheiro, relacionamentos, carreira, sucesso, e tudo mais que a gente sentir vontade de trabalhar, né? A nossa criança, tomar a nossa criança, acolher a nossa criança, é importantíssimo porque, assim, essa criança déspota, cruelzinha, que às vezes a gente tem dentro de nós, elas ficam lá e a gente vamos dizer assim, a gente é refém dela. Enquanto a gente não acolhe ela, para que ela possa sair desse espaço de estar aí, a criança profética que profetizou: você nunca mais vai ser feliz, você nunca mais isso, eu nunca mais aquilo, porque aquilo aconteceu de tal maneira. Então a gente vai trabalhar essa criança profética também. A gente vai trabalhar a morte, né? Porque muitas pessoas perdem os pais e não sabem lidar com a morte. Então a gente vai trabalhar muitas questões, todas elas voltadas a tudo isso. E a jornada de constelações é nesse sentido que vai ser, no sentido da gente estar tomando pai e mãe em todos os módulos. Todo o grupo tomando pai e mãe em todos os módulos. Alguma pergunta, pessoal? Passou uma pergunta ali. Alguma pergunta? Teve uma outra pergunta que passou ali. Não? Gente, então vamos lá, vamos bater papo. Nós temos 10 minutos para bater papo aqui. Eu preciso saber do que vocês entenderam, o que vocês não entenderam, quais são as dúvidas que vocês têm. A Letícia Scott disse: cheguei. Agora, Lê! Não, faz tempinho já. Chegou faz tempo já. Oba! Então, gente, quanto a gente, como a Letícia, a outra Letícia, a Letícia sei lá o sobrenome dela, não vou lembrar. Lucero. Então, Lucero. Enquanto a Letícia falou a mesma coisa, quando a gente não toma, mas é lógico, aí a gente vai lá e faz um julgamento. Óbvio que é isso, óbvio, é assim mesmo. A gente faz isso mesmo, eu faço isso o tempo todo. E daí eu tenho que dar 10 passos para trás e falar: olha, as moedas que vocês me deram é o suficiente. Eu não preciso mais fazer diferente, eu posso fazer... eu posso fazer diferente, eu não preciso mais seguir esse destino. Eu não preciso mais fazer por vocês. É pesado demais para mim, papai. É pesado demais para mim. Quando eu julgo vocês, eu estou aqui dizendo que eu sou melhor. Eu entro na arrogância. Eu saio do meu lugar de pequeno, né? Quando eu saio desse lugar de pequeno, desse lugar de filho, eu entro no lugar de grande. Quando eu pego... Ficar grande pode ter muitas nuances. Uma delas é tomar o destino dos grandes. E aí o destino dos grandes é bem pesado pra gente. Uma coisa que eu falo pra gente... Letícia, uma coisa que eu falo assim, que eu peço para os meus clientes para fazerem, é olhar para o pai e olhar atrás do pai o tamanho do destino deles. Olhar para a mãe e olhar atrás da mamãe o destino delas. O tamanho que é. Olhar para nós e ver o nosso destino. Cada um tem o seu. A gente não pode tomar o destino do outro.
E quando a gente diz que o destino do outro não é bom, o destino do outro não é legal, o destino do outro é um destino triste, é um destino coitadinho do papai, o papai não teve mamãe, o papai foi abandonado pela família dele, o papai isso, o papai aquilo, a gente acaba por diminuir o nosso pai e ser obrigado a fazer por eles. Então, isso não é tomar pai, isso é fazer por eles. Tá? Muitas vezes a gente entra no meio do casal, a gente entra entre o pai e a mãe e fica ali, uma hora com o outro, brigando, né? Brigando com a gente mesmo, uma hora dando atenção para um, uma hora dando razão para o outro, e a gente fica no meio do relacionamento deles, e daí o nosso relacionamento é um caos, né? Então você fala mentalmente, eu saio do meio do relacionamento de vocês. Agora eu faço por mim. Agora eu faço por mim. Eu não preciso mais julgar vocês. Vocês são meus pais. Relacionamento é entre vocês. O relacionamento não é comigo. Aqui eu sou o pequeno, aqui eu sou o filho. Então, é como hoje, perceba você hoje adulto, seus filhos tomando as dores de um ou de outro e entrando no meio do casal. É a mesma coisa. Então, quando é os nossos filhos, a gente percebe melhor, é mais fácil de entender. Então, uma coisa que eu faço é pegar uma garrafa de água e escrever pai em uma e mãe na outra. Eu pego aqui, ó, não sei se vocês veem, é que essa daqui é a minha, ó, tá escrito pai, vai ficar de trás para frente aí. Tá escrito pai, tá vendo? Eu escrevo com aquelas canetas pretas assim, eu escrevo pai em uma e mãe na outra. É que eu tô com o pai aqui, que eu tô achando que eu tomei pouco meu pai. Meu pai estava excluído. Então, o que que eu faço? Tá escrito pai, e aqui agora tá meio descoloridinho essa. Aqui, ó, pai. Então, o que que eu faço? Cada vez que eu tomo um gole de água, eu falo assim, pai, eu sorvo você, eu tomo você, tudo a totalidade. Eu honro você quando eu vivo plenamente a minha vida. Essa água está me preenchendo de pai. Água, a sua função é me preencher de pai, para que toda vez que eu vá tomar água, eu me lembre de tomar o meu pai. E eu tomo meu pai. Eu tomo meu pai a cada gole de água. E eu tomo bastante. E aí, na outra, você pode escrever mãe. E você toma mamãe também. E daí você olha qual você está tomando mais. Eu tenho uma cliente que ela tomava só mãe. E daí o pai ficava sempre sobrando. E aí ela nunca queria tomar o pai. Aí ela falou, caramba, eu tô com dificuldade de tomar meu pai só. Falei, tua tarefa é tomar o pai. E aí ela ficou sem tomar água 2 dias. Isso é para tomar. O que que acontece? Quando você faz isso, você percebe, visualiza como que você não está tomando o seu papai, como você não está tomando a sua mamãe. Então, deixa lá do ladinho e veja, sabe? Quem que você toma mais? Qual que desceu mais? Qual água que está sempre faltando? Qual garrafa está sempre vazia? Qual você está conseguindo tomar mais? E cada vez que você pegar a garrafa e tomar, você fala, eu tomo meu pai, eu tomo minha mãe. Água, a sua função é me preencher de pai. Água, a sua função é me preencher de mãe. E você vai tomando a água e vai dizendo, eu sorvo você. Em cada célula, cada átomo, cada molécula do meu corpo, eu tomo meu pai. Eu tomo você, mãe, em cada célula, cada átomo, cada molécula do meu corpo. Eu tomo você, mãe. Eu aqui sou só a pequena. O essencial é a vida. E a vida que vocês me deu, a vida que vocês me deram, me basta. O resto eu faço por mim. Gratidão imensa a vocês. E tome a água. Isso é um exercício bem lindo, eu gosto muito. Vocês viram que eu faço, né? É um exercício fantástico para a gente tomar pai. Quem tem dificuldade, quem fuma na hora que sorve a fumaça do cigarro, diz, pai, eu tô tomando você.
Quem bebe, a hora que está bebendo, que tem muita compulsão por bebida, pai, eu estou bebendo você. Mas eu não preciso mais, eu tenho você dentro de mim, você faz parte, você tem um lugar. Quando você está comendo, você fala, mãe, eu não preciso mais comer por você. Está tudo bem. Eu posso comer só por mim, eu não preciso mais comer por você, mãe. Eu posso comer só por mim. Esse alimento é o suficiente. Porque alimento é mãe, né? Agora, as adições, os adictos é pai, né? Drogas geralmente é pai. Alimento é mãe. E toda falta... Que bom, Lê, que você vai fazer. E toda falta, ela pede compensação. Então, tudo que falta, tudo que está excluído, a gente vai compensar de alguma forma. Ou bebendo, ou comendo, ou fumando, ou gastando dinheiro, a gente vai compensar. Então, quando a gente pode fazer esse exercício, a gente pode estar minimizando esses problemas aí. Tá bom, pessoal? Ainda temos tempo? Como é que tá? Tá tranquilo? Fechando já. A live tá acabando, então eu dou um beijo em todos vocês, agradeço a todos que estiveram aqui comigo. Quarta-feira que vem a gente vai estar aqui de novo. A gente vai mesclar as lives entre as ferramentas de Access e as ferramentas de constelações familiares. Vocês também podem dar ideias do que vocês querem que a gente converse nas lives. E aí a gente vai estar aqui falando sobre tudo que vocês estiverem dando de ideias, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus. Tchau. Encerrar o vídeo? Isso.